A persistência em uso. Mais uma vez estamos nós deparando com situações que nos colocam em momentos de parados, em momentos de sem ação, como se nós estivéssemos congelados. É incrível como nos nossos dias nós vivemos momentos onde parece que se a gente não fizer nada é a melhor coisa para acontecer. Estamos vivendo situações em que nós precisamos do quê? Da graça e do poder de Deus, porque nós mesmos nos sentimos limitados. Vamos estudar uma história, vamos fazer uma pregação baseada, na verdade, em 3 vidas. Mas dessas 3 vidas eu gostaria de falar para vocês. Deus tem um propósito, e é sobre esse propósito que eu quero falar. João 5, de 5 a 7, diz assim: Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Só 38, hein? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Uma pergunta direta e objetiva até para a sua vida. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque, e assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que estava acontecendo no contexto? Eles tinham um lugar onde eles acreditavam que o primeiro que entrasse na água, quando a água tivesse um movimento, era curado. Agora, mas espera aí, tem algum texto, contexto, alguma coisa que diga que é verdade ou é mentira? Eu sei só uma coisa, Jesus estava lá e Jesus não criticou, dizendo, olha, vocês estão aqui desnecessariamente. Pelo contrário, Jesus se interessou pela persistência de uma pessoa. No meio de milhares, uma chamou a atenção dele. Porque aqui dizia que nessa porta das ovelhas havia 4 alpendres, quer dizer, 4 pontos diferentes, onde pessoas ficavam ali esperando que no centro, onde ficava uma fonte, houvesse um mover de águas. O que tem isso em comum? Agora começa a história. Há muitos anos atrás, uma mulher chamada Ana morava com seu esposo. Só que tinha um detalhe, ela não podia ter filho. E naquela época era comum um casamento de mais de uma mulher. Então tinha uma mulher chamada Penina e uma outra chamada Ana. Ana não conseguia ser mãe. E Penina, ao contrário, tinha filhos. Ah, mas o que acontece quando se tem filhos? Ah, alegria, satisfação. Na verdade, eu acho que esse é realmente o contexto de uma família. Um lar. Esposo, esposa e filhos ao redor. Aí o que aconteceu? Essa mulher, de ano em ano, ia com o seu marido, chamado Eucana, apresentar sacrifícios a Deus. E quando ela ia, ela sempre estava triste. Num determinado momento, ela continuava triste, não mudou nada. Mas ela orava. E orava, e orava, e orava, ao ponto de só a boca se mexer. E na época o sacerdote chamado Eli ficou incomodado e chamou-a de uma pessoa que estava ébria, no nosso vocabulário comum, bêbada. E ela falou, não, eu sou uma pessoa de coração amargo. É por isso que eu estou fazendo isso. Aí o sacerdote falou que o Senhor dê para você o que você está pedindo. Não é que um ano depois ela voltou com uma criança? Tem uma outra chamada Isabel. Essa também tinha o mesmo problema que Ana, só que os anos estavam passando. E o marido dela trabalhava no ofício de sacerdócio, ou seja, era um levita. E ministrava dentro do templo, ele era um sacerdote. O que aconteceu? Ela já estava avançada em idade, ele já estava avançado em idade, não dá nesse caso para saber quem era o estéril, se era ela ou se era ele. O que sabíamos de fato é que essa senhora não tinha filhos. Mas o que acontece para uma mulher? Volto a dizer, um lar só é montado com pai, mãe e filhos. Isso forma um lar. Isso forma uma família. O que aconteceu? Zacarias recebeu uma visão de um anjo dizendo, você vai ser pai. Não é que ele também duvidou? Ele ficou mudo. Mas não é que nasceu também uma criança? Pergunto. Será que Isabel também não orava em oculto dizendo, Senhor,
eu preciso de um filho, isso vai completar a minha casa. E Deus não respondeu? E agora temos essa história desse homem, há 38 anos enfermo. Vamos pensar que ele era um coxo, que fica mais fácil de entender a frase de Jesus, levanta e anda. Ou a resposta que ele acabou de dar para Jesus, que nós lemos, aonde ele diz, não tenho quem me leve, não tenho quem me apoie, não tenho quem me dê sustentação para que eu chegue primeiro que os outros ao mover da água. Então ele tinha alguma deficiência assim. Alguém vai dizer, pode ser um febrão. Pode ser um febrão. Pode ser um calo. Pode. Mas estava há 38 anos, tudo bem? Isso resolve para você o problema? Não era algo simples. Era tão grave que ele não conseguia ficar lá na borda, só para se jogar. Mas 38 anos ele era enfermo. Ah, quantos dias ele estava ali? Ah, você também é daqueles do detalhe? Que maravilha. Talvez ele tivesse há 5 minutos. Mas ele estava há 38 anos esperando. E Jesus se compadeceu e perguntou, quer ser curado? O que essas 3 pessoas têm em comum? Persistência. Como Deus resolve, como Deus responde? De forma sobrenatural. Para cada uma, Deus usou uma forma. Para cada uma dessas pessoas. Não errei o português. Para cada uma delas, Deus usou da sua misericórdia. E na sua misericórdia, operou a resposta que eles precisavam. Nesse exato momento, eu pergunto, como anda a sua persistência? Você já abandonou? Você deixou ela de lado e falou assim, ah, isso não é válido para mim? Resgata rapidamente. O Senhor quer te dar a resposta.